Havia nos confins de uma vila esquecida pelo tempo um menino chamado Miguel. Ele não tinha quase nada, uma casinha de barro que mal aguentava as chuvas fortes, roupas velhas passadas de mão em mão e o pão de cada dia que muitas vezes faltava. Mas Miguel tinha algo que guardava como o maior tesouro do mundo: um cavalo. Não era um animal bonito como os dos grandes fazendeiros, nem imponente como os das corridas que às vezes apareciam nas festas da cidade vizinha. Era um cavalo simples, de pelagem modesta, corpo magro, mas com olhos tão profundos e serenos que pareciam entender tudo o que o menino dizia. Entre os dois havia uma amizade tão verdadeira que só quem já amou um animal sabe explicar. Miguel passava horas conversando com o cavalo, que parecia responder com o silêncio manso do olhar. Caminhavam juntos pelas estradas de terra batida, e cada passo do animal era como se fosse o compasso de uma música secreta que apenas eles ouviam. Para Miguel, aquele cavalo não era apenas um companheiro, era confidente, era abrigo, era família. Em dias de tristeza, quando a fome apertava e o coração ficava pesado, era ali, deitado ao lado do animal, que o menino encontrava consolo. Muitas vezes, cochilava encostado em sua barriga, ouvindo a respiração calma que lhe dava a sensação de que tudo ainda podia dar certo. Na mesma vila, mas em outra realidade, vivia Tomás, o filho de um fazendeiro rico e influente. Diferente de Miguel, Tomás nunca soube o que era sentir falta de algo. Tinha roupas novas, comida na mesa, criados à disposição. Também tinha um cavalo, forte e bonito, que chamava a atenção de todos quando passava. Mas havia uma diferença enorme. Onde Miguel via um amigo, Tomás via apenas um objeto. Para ele, o cavalo era ferramenta. Era brinquedo para mostrar poder, não um ser vivo que merecia carinho. E assim, o que em Miguel era ternura, em Tomás virava arrogância. Onde Miguel dava afeto, Tomás usava o chicote. A vila toda conhecia essa diferença. Era comum ver Miguel passando devagarinho, com calma, o cavalo andando ao seu lado, obedecendo sem esforço, quase como se entendesse cada pensamento do garoto. E também era comum ver Tomás gritando, puxando com força as rédeas, esporas afiadas machucando as costelas do animal, que se contorcia em dor, mas obedecia pelo medo. Os mais velhos, ao verem aquela cena, balançavam a cabeça e diziam em voz baixa: esse menino não tem coração e um dia ainda vai pagar por tanta maldade. Mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, porque sabiam do poder da família rica. E assim, entre as ruas de terra e as tardes quentes da vila, cresciam duas histórias opostas. A de um menino pobre que tinha pouco, mas sabia amar com tudo o que tinha. E a de um menino rico que tinha de tudo, mas não sabia dar valor a nada. E era só questão de tempo até que esses caminhos se cruzassem de forma dolorosa, trazendo à tona a maior prova de amor e também a maior demonstração de crueldade que aquela vila já testemunhou. O tempo foi passando e não demorou para os caminhos de Miguel e Tomás se cruzarem mais de uma vez. A vila era pequena, e todo mundo sabia onde cada um andava. Dizem que era até comum ver os dois passando pelas mesmas estradas de terra batida, cada um montado no seu cavalo. Mas o clima ficava pesado. De um lado, Miguel quieto, de cabeça baixa, só querendo chegar em casa em paz. Do outro, Tomás, sempre com aquele ar de superioridade, querendo mostrar quem mandava. Teve um dia que ficou marcado na memória do povoado. Era tarde quente, o sol queimava forte, e Miguel vinha devagarinho com seu cavalo, que já estava cansado, da lida. Do nada, Tomás apareceu, vindo no sentido contrário. O silêncio que se formou entre eles foi de cortar o ar. Miguel olhou para baixo, fez carinho no pescoço do animal, tentando acalmá-lo. Tomás, por sua vez, estufou o peito, deu um sorriso de desprezo e cutucou o próprio cavalo com esporas afiadas só para exibir poder. Foi nesse dia que ele, rindo alto, gritou:
Um cavalo como o seu não passa de fardo, Miguel. O meu é que nasceu para mandar. Quem ouviu conta que Miguel não respondeu nada, apenas suspirou fundo e afagou a crina de seu amigo, como se dissesse: "Não ligue, eu sei quem você é de verdade." Essas coisas não ficavam escondidas. O povo da vila sempre comentava. Uns diziam: "Esse menino rico tem o coração duro, vai acabar trazendo desgraça." Outros apenas balançavam a cabeça, tristes de ver um animal tão bonito sendo tratado daquela forma. Porque o cavalo de Tomás era forte, mas já mostrava marcas dos maus tratos. Os olhos dele não brilhavam como antes, era como se vivesse sempre com medo. Enquanto isso, o cavalo de Miguel, mesmo simples e magro, caminhava com dignidade, como quem se sente amado. Numa outra ocasião, Tomás resolveu passar da provocação para a maldade. Ele sabia que Miguel sempre atravessava uma ponte de madeira estreita que ficava sobre o riacho da vila. Então, esperou escondido. Quando Miguel apareceu distraído, Tomás estalou o chicote no ar. O barulho fez o cavalo de Miguel se assustar e quase cair dentro da água. Foi um corre-corre danado. Miguel agarrou as rédeas com toda a força, tentando acalmar o animal que tremia de medo. Quem viu conta que parecia cena de tragédia prestes a acontecer. E Tomás, ele gargalhava, ria como se aquilo fosse diversão, como se a dor do outro fosse espetáculo. Miguel saiu ileso, mas o coração dele ficou marcado para sempre. O assunto se espalhou rápido, e nas rodas de conversa da feira só se falava disso. As pessoas se indignavam, mas no fundo todo mundo tinha medo de enfrentar a família rica. De que adianta falar? Eles sempre abafam tudo, diziam os mais velhos. E assim, cada ato de crueldade ia se somando como pedras pesadas na alma da vila. O silêncio era cumplicidade forçada, e só Miguel e seu cavalo sabiam na pele o peso real dessa maldade. Dizem que o pior da maldade é quando ela é feita na surdina, escondida, para machucar sem dar chance de defesa. Foi isso que aconteceu com Miguel e seu cavalo. Tomás, tomado pela inveja e pelo desejo de mostrar poder, tramou algo que até hoje o povo da vila lembra com raiva no coração. Numa manhã silenciosa, quando o sol ainda mal nascia e ninguém andava pelas ruas, o menino rico foi até o estábulo, pobre, onde Miguel guardava o seu cavalo. Levava escondido um saco de grãos estragados, misturados com veneno fraco, o suficiente para derrubar um animal. O cavalo de Miguel, faminto como sempre estava, não resistiu. Comeu o que lhe ofereceram sem saber do perigo. Horas depois, a cena que se viu foi de cortar a alma. O animal tombou no chão de terra, o corpo tremendo, suor descendo pelo pescoço, os olhos arregalados de dor. O pobre Miguel, sem entender nada, correu com um balde d'água, tentou dar de beber, tentou refrescar a pele ardente, puxava panos velhos, molhava e colocava sobre o corpo do amigo, mas nada parecia adiantar. O cavalo gemia baixinho, uma dor que parecia pedir socorro em silêncio. A vila inteira ouviu os gritos de Miguel naquela tarde. Ele chorava como se estivesse perdendo um pedaço de si mesmo. Os vizinhos vieram correndo, mas o que podiam fazer? Não havia veterinário por perto, não havia remédio, não havia nada além da fé e da força de um garoto que se recusava a ver seu melhor amigo morrer. Quem presenciou conta que a cena foi de partir o coração. Miguel, com as mãos pequenas e calejadas, acariciava a cabeça do cavalo, pedindo a Deus que não levasse embora sua única alegria. E enquanto o pobre menino lutava desesperado para salvar o animal, Tomás se escondia atrás da cerca, assistindo de longe. Alguns dizem que ele riu ao ver o sofrimento, outros juram que seus olhos apenas brilhavam de satisfação. O certo é que a maldade tinha sido feita e Miguel sabia, lá no fundo, que não se tratava de um acidente. Mas o que podia fazer? Acusar o filho do fazendeiro? Todos sabiam que seria inútil.
O peso da injustiça caiu sobre o garoto como uma ribedra que esmaga o peito. Naquela noite, Miguel não dormiu. Passou as horas ao lado de seu cavalo, rezando, chorando, molhando-lhe a boca seca com um pano úmido, tentando manter uma esperança que se desfazia a cada minuto. O sofrimento do animal era tanto que parecia doer também no corpo do menino. O povo, ao lembrar daquela noite, sempre diz: foi ali que o coração de Miguel se partiu em dois. Um pedaço ficou para sempre naquela dor, e o outro virou coragem para enfrentar o que viria depois. Naquela noite de sofrimento, quando todos já pensavam que o cavalo de Miguel não iria resistir, aconteceu algo que o povo até hoje chama de milagre da fé. O animal, depois de horas deitado, arfando e com o corpo molhado de suor, começou a se erguer devagar. Primeiro tentou levantar a cabeça, depois apoiou as pernas trêmulas, como se lutasse contra o próprio corpo. Miguel, que estava quase adormecendo, de tanto chorar, arregalou os olhos e se lançou para ajudá-lo. Segurou-lhe o pescoço, apoiou as rédeas e o cavalo, cambaleando, ficou de pé. Foi um choro de alívio que ecoou pela vila inteira. Os vizinhos, que tinham se reunido do lado de fora da casa, entraram para ver com os próprios olhos. Alguns disseram baixinho: é Deus que deu uma segunda chance. Outros apenas respiraram fundo, como se tirassem um peso do peito. Miguel, com o rosto cheio de lágrimas, acariciava a crina do animal como quem agradece pela vida. Você não vai me deixar, não é? Aguenta firme, meu amigo, dizia baixinho, como se o cavalo pudesse entender cada palavra. E de alguma forma, parecia entender sim, porque olhava para o garoto com aqueles olhos profundos que só um coração puro consegue ter. Nos dias que se seguiram, Miguel virou vigia constante. Não largava o cavalo nem por um minuto. Dormia encostado na palha do estábulo, acordava várias vezes durante a madrugada para ver se ele respirava bem, levava baldes de água fresca e as poucas ervas medicinais que conseguia arrumar. Era uma dedicação tão grande que até os mais duros da vila se comoveram. Esse menino nasceu para cuidar, diziam. O próprio animal, mesmo fraco, parecia ganhar forças só de sentir a mão do garoto passando em sua testa. Aos poucos, o cavalo foi melhorando. A febre cedeu. O olhar cansado ganhou novo brilho e, embora ainda trêmulo, conseguia dar alguns passos. Foi nessa fase que Miguel levou-o devagar pela estrada de terra, como se quisesse mostrar ao mundo que a amizade deles resistia a tudo. Quem viu a cena conta que era de arrepiar. O menino sorrindo com o coração aliviado, o cavalo andando devagar, mas de cabeça erguida, e o povo olhando com esperança. Alguns chegaram a bater palmas, como se fosse uma vitória da vida sobre a maldade. Mas mesmo em meio a essa alegria, Miguel não conseguia se livrar de uma sombra. No fundo, ele sabia que Tomás não iria parar. A inveja do menino rico crescia cada vez que via Miguel e o cavalo juntos, caminhando em cumplicidade, sem precisar de chicote nem de gritos. Tomás, que tinha tudo, não aceitava ver alguém que não tinha nada ser feliz, e era justamente esse ressentimento que, como uma tempestade escondida atrás das nuvens, prometia voltar com ainda mais força. E assim, como nas novelas que fazem o coração bater mais rápido, a história esfriou por um tempo, aquecendo o coração do público com a melhora do cavalo. Mas todos na vila sabiam, aquilo era apenas a calmaria antes da próxima tormenta. O tempo foi passando e o cavalo de Miguel, embora mais fraco, voltou a caminhar com dignidade. A cena de menino e animal andando juntos pelas trilhas da vila virou um símbolo de esperança. O povo olhava com ternura, mas nem todos viam com bons olhos. Tomás, o menino rico, cada vez que cruzava com aquela imagem, sentia um peso no peito que se transformava em raiva. Não era apenas o cavalo que o irritava, mas a forma como Miguel parecia ter tudo aquilo que o dinheiro não comprava. Porque, apesar de sua riqueza, Tomás vivia cercado de frieza.
Seu pai só pensava em negócios e terras, passava os dias cavalgando, com peões ou resolvendo disputas. Sua mãe, preocupada apenas em manter as aparências, nunca teve tempo para olhar o filho nos olhos e perguntar como ele se sentia. Criado entre paredes grandes e geladas, Tomás cresceu sozinho, cercado de empregados que obedeciam, mas que nunca lhe deram carinho verdadeiro. E mesmo tendo um cavalo forte e saudável, nunca conseguiu sentir com ele a cumplicidade que Miguel tinha com o seu animal magro e marcado pela pobreza. Foi numa tarde de festa na vila que a diferença ficou ainda mais evidente. Miguel chegou com seus pais, gente simples, mas alegre. A mãe ria alto, o pai contava histórias antigas e todos pareciam se abraçar com uma felicidade despretensiosa. Miguel corria pelo terreiro, brincava com outras crianças e o cavalo ficava amarrado, perto tranquilo, como se também fizesse parte daquela alegria. Tomás observava de longe, sentado ao lado da mãe elegante e séria, que nem sorrir sabia. Ao ver a cena, um nó de inveja se apertou dentro dele. Naquele momento, o que mais doía em Tomás não era o cavalo de Miguel, mas a família de Miguel. O menino rico olhava e pensava: como pode alguém que não tem nada ser tão feliz? E eu, que tenho tudo, só encontro silêncio e frieza dentro de casa? A resposta não vinha, e o vazio virava revolta. O ódio crescia, e cada gargalhada que Miguel dava com seus pais era como uma facada no orgulho de Tomás. Alguns vizinhos chegaram a perceber o olhar sombrio dele naquela tarde. "Esse menino não olha com olhos de gente, olha com olhos de cobra", comentou uma senhora que observava de longe. Mas ninguém ousava dizer nada em voz alta. Sabiam que mexer com a família rica era mexer com fogo. Ainda assim, no fundo, todos sentiam que algo ruim estava para acontecer. Porque a inveja, quando cresce em silêncio, é como brasa escondida. Na palha, uma hora pega fogo. E foi nesse dia que Tomás, olhando Miguel cercado de carinho, tomou uma decisão em silêncio. Se ele não podia ter aquele tipo de alegria, então iria destruí-la. Se não podia sentir aquele amor sincero, iria acabar com a única fonte de felicidade do menino pobre. E assim, a inveja se transformou em combustível para a próxima crueldade que estava por vir. Nos dias seguintes à festa, Miguel viveu um curto período de alegria. Seu cavalo, ainda debilitado, mas firme, voltou a acompanhá-lo nas idas à fonte e nas pequenas viagens pela estrada de terra. Era bonito de ver. O menino andando devagar, falando baixinho com o animal, e o cavalo, mesmo cansado, respondendo com passos lentos e obedientes. A vila inteira se enchia de ternura quando os via passar. "É amizade verdadeira", diziam as mulheres na porta de casa. "Esse menino tem um coração maior do que o mundo." Miguel, ao lado de seus pais, aproveitava esses momentos como quem guarda tesouros no peito. Havia risos, histórias contadas ao redor da mesa simples de madeira e o cavalo sempre ali por perto, descansando na sombra, como parte da família. Para ele, a pobreza nunca foi ausência de vida. Pelo contrário, a simplicidade trazia uma alegria que fazia os dias parecerem mais leves. O menino pobre tinha pouco, mas esse pouco era o suficiente para se sentir inteiro. Enquanto isso, Tomás só afundava mais em seu ressentimento. Cada vez que via Miguel sorrir, seu estômago embrulhava. Cada vez que observava aquele cavalo magro caminhar ao lado do garoto com tanta lealdade, sentia-se traído pela própria vida. Ele, que tinha tudo, nunca conseguira um olhar sincero de carinho nem de sua família nem do seu animal. Seu cavalo, embora forte e robusto, só andava pelo medo do chicote, nunca pelo amor. E como se a vida gostasse de esfregar ainda mais sal na ferida, os empregados da fazenda comentavam: "Esse menino pobre e o cavalo são como irmãos." Tomás ouvia aquilo escondido, e sua raiva crescia como uma enchente prestes a transbordar.
O que o consumia não era só a amizade entre Miguel e o cavalo, mas também a alegria simples que o pobre encontrava até nas dificuldades. Tomás via sua própria casa silenciosa, seus pais distantes, e sentia uma solidão que o fazia acreditar que ninguém jamais o amaria daquela forma. Aos poucos a inveja virou uma obsessão. Tomás começou a seguir Miguel de longe, escondendo-se atrás de árvores, observando cada gesto. Via quando Miguel acariciava a crina do cavalo, quando o alimentava com cuidado, quando se deitava ao lado dele na relva para descansar. Cada cena era uma facada no orgulho do menino rico. Se eu não posso ter isso, ele também não terá. Repetia para si mesmo em silêncio, como se fosse uma promessa de vingança. O povo começou a perceber o olhar estranho de Tomás. Havia um brilho frio em seus olhos, algo que assustava até quem não sabia das brigas. Esse menino vai aprontar, murmuravam nas conversas da feira. Mas ninguém tinha coragem de alertar Miguel. Talvez porque todos temessem o peso da família rica, ou talvez porque ninguém quisesse acreditar que a maldade pudesse chegar tão longe. E assim, a calmaria que Miguel vivia ao lado de seu cavalo se tornou apenas a trégua antes da tormenta. Enquanto ele sonhava com dias melhores, Tomás arquitetava na escuridão da madrugada a crueldade que marcaria para sempre a história daquela vila. A madrugada caiu pesada sobre a vila, e enquanto todos dormiam, Tomás saiu escondido de casa. O coração batia acelerado, mas não de medo, de raiva. Ele caminhava em silêncio até o estábulo pobre onde Miguel guardava seu cavalo. O animal, cansado do dia de trabalho e ainda frágil de saúde, estava deitado, descansando, sem pensar. 2 vezes, Tomás abriu a porta, colocou-lhe uma rédea grossa e puxou à força. O cavalo relinchou baixo, assustado, mas foi levado contra a vontade. Tomás montou e saiu cavalgando pela estrada escura, esporeando o animal sem piedade. O cavalo mancava, tropeçava, tentava correr, mas suas pernas não aguentavam. O corpo debilitado pedia descanso e cada vez que diminuía o ritmo, Tomás respondia com golpes de chicote. A respiração pesada do animal ecoava na noite, um som de luta e agonia. Quem ouviu de longe disse que parecia um grito preso no peito da terra, até que, exausto, o cavalo desabou. Caiu no chão de terra dura, levantando poeira, arfando em desespero. Tomás, tomado por uma fúria cega, desceu. "Você não serve nem para correr, nem para isso!" gritou, chutando-lhe as costelas. O animal tentou se erguer, mas as pernas não respondiam. Era o fim da força. Foi então que, tomado pelo ódio e pela inveja, Tomás fez o impensável. Sacou um facão que trazia preso à cintura e, em um ato de pura brutalidade, cortou uma das patas do cavalo. O relincho que ecoou naquela noite foi tão forte que pareceu atravessar toda a vila. Mas Tomás não parou. Com a respiração ofegante e os olhos cheios de ódio, desferiu golpes seguidos, cortando as 4 patas do animal, que antes corria livre pelos campos ao lado de Miguel. O cavalo rolava no chão, tentando se mover em vão, os olhos arregalados de dor e desespero. Era uma cena tão cruel que até a lua, escondida por nuvens pesadas, parecia não querer assistir. Tomás, suado, respirando pesado, recuou alguns passos, olhando sua obra com um sorriso sombrio. "Agora você nunca mais vai correr ao lado daquele pobre. Nunca mais." Deixou o cavalo mutilado, agonizando no campo, e foi embora, carregando consigo o peso de sua própria crueldade. Quando o dia amanheceu, a notícia correu como um trovão. Alguns trabalhadores que passavam pelo canavial encontraram o cavalo caído, ensanguentado, sem as patas. Ficaram em choque, não acreditando no que viam. Era uma cena de horror que ninguém jamais imaginou presenciar. A vila inteira se revoltou. Mulheres choravam, homens cerravam os punhos e todos perguntavam em voz alta: quem foi capaz de tamanha atrocidade? E no meio desse caos,
Miguel ainda não sabia que sua vida havia sido destruída naquela madrugada. Na manhã seguinte, a ausência do cavalo de Miguel caiu como uma sombra sobre a vila. O menino correu ao estábulo e encontrou apenas palha revirada, marcas de cascos e uma rédea arrebentada. O coração disparou. "Levaram meu amigo!" gritou, correndo pelas ruas de terra. A vizinhança logo se juntou à busca. Homens deixaram o trabalho na roça, mulheres saíram das casas, crianças correram atrás. Todos sabiam do valor que aquele cavalo tinha para Miguel, e ninguém conseguia ficar parado. Os comentários se espalhavam como fogo em palha seca. Dizem que o viram sendo levado para a cidade vizinha, talvez para ser vendido. Outros falavam em voz baixa: "Pode ter sido vingança. Quem tem coragem de fazer isso senão alguém que queria ferir o menino pobre?" O nome de Tomás rondava nos sussurros, mas ninguém ousava acusá-lo em voz alta. O peso de sua família era um muro que ninguém queria enfrentar. As horas passaram em desespero. Miguel, com os pés descalços e cheios de poeira, percorreu trilhas, perguntou a viajantes, correu até perder o fôlego. Cada resposta sem esperança era mais uma punhalada no peito. Ele não podia ter ido embora. Ele nunca me deixaria. O menino dizia isso para si mesmo, como quem tenta agarrar-se a uma fé quase perdida. Foi no final da tarde, quando o sol já se escondia atrás das montanhas, que Miguel encontrou o que mais temia. No meio de um canavial, deitado sobre a terra manchada de sangue, estava seu cavalo. O corpo mutilado, sem as patas, respirava com dificuldade, os olhos implorando por alívio. Miguel parou por um instante, sem ar, como se o mundo tivesse desabado sobre suas costas. Depois correu, caiu de joelhos e abraçou o pescoço do animal, chorando tão alto que o eco pareceu atravessar a vila inteira. Ao lado do corpo, preso a um pedaço de madeira fincado no chão, havia um bilhete. Miguel pegou com as mãos trêmulas. O papel, escrito com letras tortas, dizia: "Cavalo que não corre não serve para nada. Agora ele nunca mais vai andar com você." Não havia assinatura, mas o deboche era inconfundível. Miguel sabia, no fundo do coração, quem tinha feito aquilo. O menino apertou o papel contra o peito e gritou entre soluços: "Por quê? Ele só sabia me amar. Ele nunca fez mal a ninguém." A vizinhança, que havia seguido os rastros e chegado logo atrás, ficou em silêncio. Alguns choraram junto. Outros cerraram os punhos de raiva, mas ninguém conseguia explicar tamanha crueldade. Naquele instante, Miguel entendeu que não era apenas seu cavalo que havia sido ferido. Era sua própria alma que tinha sido rasgada. E a vila inteira, testemunha daquele horror, sentiu que jamais poderia voltar a ser a mesma. O canavial ficou cheio de gente naquela tarde. Uns chegaram pela curiosidade, outros pela solidariedade. Mas todos ficaram em choque ao ver o cavalo mutilado. O animal ainda respirava, mas sua condição parecia impossível de ser revertida. Foi então que começaram os murmúrios, sussurros, que rapidamente viraram falas em voz alta. "É crueldade demais deixar ele sofrer assim. O melhor seria sacrificar", disse um senhor da roça, balançando a cabeça. "Cavalo sem pernas não serve para nada, não puxa carroça, não carrega carga, não corre, só vai viver sofrendo." Outros concordaram. "É verdade. A gente usa cavalo para trabalho ou para viagem. Se ele não pode mais correr, o que vai ser dele? Vai ser só sofrimento." As frases iam cortando Miguel como facas invisíveis. Ele, ajoelhado ao lado do animal, acariciava-lhe a cabeça, sentindo o calor da vida ainda ali. Seus olhos vermelhos, de choro, se levantaram para a multidão. A voz era trêmula, mas firme. "Vocês não entendem. Ele não foi feito só para carregar peso. Ele não nasceu apenas para correr." Um silêncio caiu entre os presentes. Miguel respirou fundo, apertou a crina do cavalo e continuou: "Esse cavalo é meu amigo. Ele é a minha família. Quantas vezes eu chorei sozinho e ele ficou me ouvindo.
Quantas vezes eu descansei a cabeça nele quando não tinha ninguém por perto. Ele não precisa correr para ter valor. Ele não precisa puxar carroça para merecer viver. Alguns se entreolharam, constrangidos. As palavras do menino pobre ecoaram mais fortes do que os gritos de revolta que enchiam a vila. Uma senhora enxugou as lágrimas e murmurou: "Ele fala a verdade, animal não é só trabalho, é vida." Outro homem, mais velho, completou: "Esse menino nos deu uma lição. Nós crescemos achando que bicho só serve se der lucro. Mas olha aí, olha o amor que existe entre os dois. Esse cavalo já valeu mais do que muito homem dessa vila." Miguel, ainda acariciando o animal, falou mais uma vez, agora com voz embargada: "Vocês podem achar que ele não serve para nada, mas para mim ele serve para tudo. Ele me deu companhia, me deu alegria, me deu coragem quando eu não tinha nada. Eu não vou deixar matarem meu amigo. Se ele não pode mais correr, eu vou andar devagar com ele. Se ele não pode mais carregar peso, eu vou carregar por ele. Mas eu nunca vou abandonar quem nunca me abandonou." As lágrimas se espalharam entre a multidão. Até aqueles que defendiam o sacrifício baixaram a cabeça envergonhados. Naquele momento, não era só Miguel que dava uma lição. Era como se o próprio cavalo, caído no chão, ensinasse a todos o verdadeiro valor da amizade e da lealdade. E assim, no meio da tragédia, nasceu uma certeza. Aquele menino pobre, com seu cavalo mutilado, tinha mostrado à vila inteira que amor é a maior força que existe, muito maior do que correr ou carregar fardos. Miguel não tinha nada, só a vontade de lutar pelo seu cavalo. Depois da tragédia, a maioria acreditava que o animal não resistiria nem uma semana. Mas o menino se recusou a acreditar nisso. Com panos velhos que juntou aqui e ali, improvisou curativos. Colocava água fresca nas feridas todos os dias, mesmo que tivesse que buscar no riacho distante. Amarrava pedaços de madeira e corda para tentar sustentar o corpo do cavalo, ainda que de forma precária. Não havia remédio, não havia ajuda profissional. Só as mãos pequenas e calejadas de um garoto pobre tentando segurar a vida. Era uma luta desigual. O cavalo já não podia se levantar sozinho, e Miguel passava horas ao seu lado, encorajando-o, como se suas palavras tivessem poder de cura. "Força, meu amigo, você ainda tem muito para viver", sussurrava. E como se entendesse, o cavalo respirava fundo, deitava a cabeça no colo do menino e permanecia firme. Aquilo dava a Miguel forças para continuar, mesmo quando o cansaço parecia querer vencê-lo. A dificuldade maior era a comida. Antes, o cavalo ajudava Miguel a carregar sacos de milho e feixes de capim, mas agora não podia mais. Sobrou para o menino caminhar quilômetros a pé todos os dias para buscar alimento. Andava sob o sol quente, descalço, com o corpo pequeno carregando mais peso do que deveria. Muitas vezes tropeçava de exaustão, mas continuava. Levava o capim no ombro, as mãos doendo, as pernas ardendo, mas no coração havia apenas uma certeza: seu cavalo não morreria de fome. Os vizinhos, que no começo duvidavam, começaram a se espantar com a determinação do garoto. "Esse menino é feito de aço", comentavam. Alguns ofereciam um punhado de milho, outros uma garrafa d'água, mas a maior parte da responsabilidade era de Miguel. Ele se tornou pai, irmão e enfermeiro de seu cavalo. E, embora fosse pobre demais para ter qualquer recurso, mostrava uma riqueza que não se compra com dinheiro, a da lealdade. Ninguém entendia de onde ele tirava forças, trabalhando durante o dia para ajudar os pais, cuidando do cavalo à noite e ainda caminhando distâncias enormes para trazer comida. Era como se sua vida tivesse virado uma missão. Quando alguém sugeria que ele desistisse, Miguel respondia: "Ele nunca desistiu de mim. Como eu vou desistir dele agora?"
Essa frase virou sussurro entre os moradores da vila, uma lembrança de que, às vezes, a pobreza mostra mais grandeza do que qualquer palácio. E assim, entre improvisos, lágrimas e muito sacrifício, Miguel transformou a tragédia em resistência. O cavalo, limitado e frágil, sobreviveu. Não podia correr, não podia trabalhar, mas ainda estava vivo. E, para Miguel, isso era o suficiente. A história de Miguel e seu cavalo já estava na boca de toda a vila. Uns se emocionavam, outros se perguntavam até onde aquele menino conseguiria ir sozinho. Foi então que um vizinho, homem simples, mas de bom coração, decidiu agir. Sabendo da dificuldade que Miguel tinha para cuidar do animal, ele apareceu numa manhã com sua velha picape e um pequeno inchu adaptado atrás. Não é muito, Miguel, mas pode te ajudar a carregar as coisas e, quem sabe, até levar teu cavalo para ver o mundo lá fora. Os olhos do menino brilharam como nunca. Naquele mesmo dia, Miguel improvisou uma cama de palha no incho e, com cuidado, acomodou o cavalo. O animal, que há semanas só via as paredes do estábulo, parecia confuso no início, mas logo começou a mexer as orelhas e respirar fundo, como quem sente novamente o vento da estrada. Miguel subiu na picape e o vizinho dirigiu devagar pelas ruas de terra. As crianças correram atrás, rindo, e os vizinhos acenaram das portas. O cavalo, mesmo sem as patas, parecia sorrir com os olhos, feliz por ver o sol, o campo e a vila novamente. A cada passeio, o animal se mostrava mais vivo. Relinchava baixinho quando Miguel colocava-o no incho, balançava a cabeça como quem agradece. Era como se dissesse: obrigado por não me deixar esquecido. Miguel também se enchia de alegria. Sentia que estava devolvendo ao amigo um pedaço da vida que lhe haviam tirado. Agora o cavalo não era apenas cuidado. Ele também podia andar novamente, mesmo que de outra forma. Com a picape, a vida de Miguel também mudou. Ele começou a usar o veículo para ajudar nas roças vizinhas, transportando pequenas cargas, vendendo lenha e até levando gente para a feira. O pouco dinheiro que ganhava ajudava em casa, e parte sempre ia para o cuidado do cavalo. Capim fresco, milho, panos limpos para trocar os curativos. Miguel, que antes só tinha as próprias pernas para caminhar quilômetros, agora tinha um aliado que multiplicava suas forças. O vizinho, ao ver a felicidade do menino e do animal, dizia rindo: sabe, Miguel, acho que teu cavalo até gosta, mas desse passeio no inchu do que de correr na estrada. E de fato, o povo começou a notar como o cavalo parecia mais animado. Mesmo sem patas, ainda tinha brilho no olhar, ainda abanava a cauda quando sentia o vento. A vila inteira começou a se comover com a cena. Um menino pobre, sua picape velha e um cavalo mutilado que, contra tudo, voltava a viver. Esse gesto de solidariedade mostrou a todos que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma forma de recomeçar. E Miguel, com sua coragem e com a ajuda inesperada do vizinho, provou que amor e amizade podem transformar até as maiores dores em novas esperanças. Os anos passaram e, contra todas as previsões, o cavalo sobreviveu. Não só sobreviveu, como também viveu dias de alegria ao lado de Miguel. Graças à picape e ao incho, ele voltou a sentir o vento no rosto, a ver as estradas de terra, os campos verdes, a vila que tantas vezes percorreu em liberdade. Não podia mais correr, nem galopar, como antes, mas podia estar perto do menino que nunca desistiu dele. Isso bastava. Foram 2 anos de vida diferentes, mas talvez os mais felizes, porque cada dia era marcado pelo cuidado, pelo carinho e pela lealdade de Miguel. Mas o tempo é implacável, e o corpo já frágil do cavalo não resistiu à passagem dos anos. Aos poucos, sua respiração ficou pesada, os olhos perderam o brilho e até os passeios no incho já não o animavam como antes. Miguel, que sempre foi atento, percebeu. Ficava noites acordado ao lado do amigo, tentando acreditar,
que a força da amizade venceria de novo. Mas dessa vez, a luta era contra o inevitável. Quando os veterinários que acompanhavam a história vieram visitar, trouxeram palavras difíceis, mas necessárias. Ele está sofrendo, Miguel. Não consegue mais reagir. O corpo não responde. O coração resiste, mas a dor é maior do que a vida que lhe resta. A palavra que assombrou todos foi dura: eutanásia. Para muitos aquilo seria um alívio, mas para Miguel era como escolher matar parte de si mesmo. Ele passou dias relutando. Chorava escondido, olhava para o cavalo e se perguntava se ainda havia esperança. E se amanhã ele melhorar? E se for só uma fase ruim? Mas o silêncio do animal era resposta suficiente. Já não havia relincho, não havia cauda balançando, não havia olhar cheio de brilho. Havia apenas dor. Miguel então entendeu que, se amava de verdade, precisava deixar partir. No dia em que a decisão foi tomada, a vila inteira se calou. Muitos se reuniram do lado de fora, em respeito. Miguel se ajoelhou diante do cavalo, acariciou sua cabeça uma última vez e disse, com a voz embargada: "Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Você me ensinou o que é amizade. Me mostrou que a vida não se mede pela força das pernas, mas pelo tamanho do coração. Vai em paz, meu amigo. Eu vou te carregar dentro de mim para sempre." O cavalo partiu em silêncio e as lágrimas de Miguel caíram sobre sua crina pela última vez. A vila inteira se comoveu. Não era apenas o fim de um animal, mas o fim de uma história que ensinou a todos sobre lealdade, amor e a verdadeira função da vida. Porque, como Miguel provou, um cavalo não é feito apenas para correr ou carregar peso. Ele é feito para amar e ser amado. Depois da partida do cavalo, Miguel passou muitas noites sem conseguir dormir. O silêncio do estábulo vazio parecia gritar dentro de sua alma, mas com o tempo algo começou a acontecer. Em algumas madrugadas, quando finalmente pegava no sono, sentia como se a crina macia do cavalo roçasse em seu rosto, como tantas vezes acontecera quando ele se deitava ao lado do amigo vivo. E ele sabia, no fundo do coração, que não era apenas sonho. A alma do cavalo voltava para visitá-lo, não em corpo, mas em espírito, em energia, em presença. Era como se dissesse: "Eu continuo aqui, Miguel. Caminhamos juntos para sempre." E foi assim que o menino pobre entendeu que a amizade verdadeira não termina com a morte, que cumplicidade não depende de força ou velocidade, mas do amor que se constrói nos dias bons e nos dias ruins. Que determinação é continuar lutando, mesmo quando o mundo inteiro diz que não há chance. A história de Miguel e seu cavalo deixou na vila, e em todos que a ouviram, uma marca eterna. A certeza de que o maior tesouro da vida não está na riqueza nem no poder, mas na capacidade de amar, cuidar e permanecer fiel até o último instante. Porque no fim das contas, correr é passageiro, mas amar é para sempre.